Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano, voltado para ensino médio. Vamos continuar nossa aula de concordância nominal, parte 3. Estamos vendo outros casos. Aqui na 11ª, olhos vistos. Esse emprego, essa é uma expressão, né, em que você vai... Ela é, no caso, sobrecomum, ela serve para qualquer um dos gêneros, masculino ou feminino. O que eu tenho que prestar atenção é o que vem antes, vou precisar do contexto para eu classificá-la. Exemplo, padecia calada e definhava a olhos vistos. Olhos vistos aqui, como eu disse, é invariável, ela não vai mudar. Porém, se eu ler com atenção, calada. Calada, no caso, é uma mulher, gênero feminino, singular. Aí eu vou conseguir determinar com quem está concordando essa expressão. Mais rara, porém correta, é a concordância de visto com a pessoa ou coisa que se vê. Exemplo, as minhas forças medravam a olhos vistas de dia para dia. Esse vistas aqui está concordando com quem? Não é com olhos, né? Lembra que ele concorda com a pessoa ou coisa que se vê. Então, está concordando com forças. Minhas. Meu, né? No caso, sujeito. O barão desmedrara a olhos vistos. A olhos visto. Visto, no caso, não está concordando com olhos, mas sim com o barão, que é a pessoa. É necessário paciência. Com as expressões do tipo é necessário, é bom, é preciso, significando, ou seja, eles têm um significado de é necessário, o adjetivo pode ficar invariável, ou seja, não vai ter mudança, seja masculino ou feminino, singular ou plural. Qualquer que seja o gênero ou número do termo determinado, quando se deseja fazer uma referência de modo vago ou geral. Poder-se-á também fazer normalmente a concordância. Exemplo, é necessário paciência. Então aqui nós temos um exemplo de uso invariável, devido ao adjetivo paciência. É necessária muita paciência. Então nós temos aqui um grau de adjetivo, né? Eu coloquei muita na frente de paciência. E esse muita, no caso, ele está concordando em gênero com a palavra, com o adjetivo feminino, paciência. Logo, muita também vai ficar no feminino. Nesse caso, necessária vai concordar com muita, que está no feminino. Por isso, mudou de gênero. Ficou necessária. O mesmo vale para os outros exemplos. Depois você pode dar uma lida. 13ª. Adjetivo composto. Nos adjetivos compostos, de 2 ou mais elementos referidos a nacionalidades, a concordância em gênero e número com determinado só ocorrerá no último adjetivo do composto. Então, isso a gente já conversou em outros momentos. Quando nós temos o substantivo ou adjetivo composto, a flexão de gênero e número ela acontece normalmente, quase sempre, na segunda palavra. É ela que vai sofrer flexão e não a primeira. 14ª. Alguma coisa boa ou alguma coisa de bom. Em alguma coisa boa, o adjetivo concorda com o termo determinado. Quem tivesse reparado em Fr. Vasco, perceberia facilmente que na sua alma se passava também alguma coisa extraordinária. Então ele está concordando com o termo determinado. Alguma coisa extraordinária, que seria o quê? Alma. Feminino. Concorda com isso. Ok? Então vai concordar com o adjetivo mais próximo, em gênero e número. 15ª. Um pouco de luz e uma pouca de luz. Ao lado da construção normal, um pouco de luz pode ocorrer a concordância atrativa, uma pouca de luz, por se haver infundido numa só expressão as duas seguintes maneiras de dizer: pouco de luz, pouca de luz. Então aí nós vamos ter
uma pouca de luz, né? É só uma forma de se falar. E aos pés deles os fiéis que obtinham para a última jazida uma pouca de terra. Pouca, no caso, está concordando com o gênero do substantivo terra. Então, pouca terra. Tá? O D aí é só para formar uma expressão. Mas se eu retirá-lo, terra, substantivo, pouca, vem a ser uma característica a nível de quantidade para essa terra. Pouca. Então, uma pouca de terra, uma pequena quantidade de terra. Concordância do pronome. O pronome como palavra determinante concorda em gênero e número com a palavra determinada. Emprega-se o pronome oblíquo, os, em referência a nomes de diferentes gêneros. A generosidade, o esforço e o amor ensinaste-os tu em toda sua sublimidade. Então eu coloquei aqui um único pronome oblíquo, os, né, que vai concordar com todos esses termos aqui antes ditos. Generosidade, que é feminino, esforço e amor, que são masculinos. Onde houver um masculino, tudo fica no masculino. Logo, ensinaste-os tu em toda a sua sublimidade. Ok? 17. Nós por eu, vós por tu. Se você prestar atenção, nós é a primeira pessoa do plural relacionada, é o plural justamente de eu. Assim como vós é o plural de tu. Logo, vamos ter o que aqui? Um emprego de concordância de número. Ok? Relacionado ao sujeito. Eu, qual é que vai concordar com flexão do eu? Nós. Assim como tu, vós. Ele, eles. Ok? Sois injusto comigo. Vós. Vós sois injusto comigo. Ao se empregar em idênticas condições, o pronome nós, o adjetivo, pode ficar no singular ou ir para o plural. Antes sejamos breve que prolixo. Entre o desejo de alimentar a curiosidade do leitor e o receio de faltar à exação histórica, hesitávamos perplexos. Então, o pronome nós, né, ele pode ficar no singular ou ir para o plural, tanto faz, não vai haver erro, segundo a norma culta. Na 18ª, alternância entre adjetivo e advérbio. Há casos em que a língua permite usar ora o advérbio, que vem a ser invariável, ora o adjetivo, variável. Exemplo, vamos a falar sérios. Esses sérios está falando com relação a quem está participando daquela comunicação, o locutor e o ou os interlocutores. Então fica no plural. Mas também vamos a falar sério, se trata de assunto. É um assunto singular, logo fica no singular. Então vai depender do contexto como você vai ler e entender aquilo que está escrito. O sujeito, o núcleo da oração, ele pode variar. Então você precisa ter máxima atenção no contexto para interpretar melhor. Ok? Na 19ª, particípios que passaram a preposição e advérbios. Alguns particípios passaram a ter emprego equivalente à preposição e advérbio. Por exemplo, exceto, que vem a ser de exceção, né? Salvo, do verbo salvar. Mediante, vem de médio. Obstante, tirante, tornaram-se advérbios. E como tais, normalmente devem aparecer invariáveis, ou seja, eles não mudam, tá? Nem de forma, de gênero, nem de número. Entretanto, não se perdeu de todo a consciência de seu antigo valor e muitos escritores procedem à concordância necessária. Os tribunais, salvo as exceções honrosas, então repara, salvas exceções honrosas. Exceção é o substantivo, é feminino plural. Então colocou-se feminino plural também no adjetivo. Tá? Honrosas, salvas no caso vem a ser o particípio, honrosas vem a ser o adjetivo. Ambas estão no feminino plural, logo vai concordar com eles. Repito,
pode concordar. Não é obrigatório, mas se quiser pode, não está errado. Concordância com numerais. Quando se empregam os cardinais pelos ordinais, não ocorre a flexão. Olha só essa observação. Na linguagem jurídica diz: há folhas 21. Por que folhas 21? 20, né? A partir de 1 nós já sabemos que se trata de plural. Então, numa linguagem jurídica, numa linguagem técnica, você concorda com o número. Então, se for mais de 1, vai ser plural. Então, folhas. Folhas 42. Segundo caso. Embora se tenha usado o substantivo no singular precedido de numeral combinado com uma, a preferência atual é pô-lo no plural. 21 dias, 1001 noites. Repara que está no singular 21, mas ele tem sentido plural, por isso fica no plural. Terceiro, milhar é masculino, portanto não admite seus adjuntos postos no feminino a concordar com o núcleo substantivo feminino. Os milhares de pessoas e não as milhares de pessoas. Então, repara que normalmente quando as pessoas narram uma notícia, milhares de pessoas, eles não colocam o artigo justamente para concordar, né, e não dificultar o entendimento das pessoas. 21ª, a concordância com os adjetivos designativos de nomes de cores. Surgem as incertezas quando o nome de cor é constituído de 2 adjetivos. Neste caso, a prática mais comum é deixar o primeiro invariável, na forma do masculino, e fazer a concordância do segundo com o substantivo determinado, igual como a gente falou ainda agora do substantivo e adjetivo compostos. É a mesma história. Veja lá, olhos, está no plural. Verde, singular, masculino. Claros, claros porque eu estou concordando com olhos. Ondas, feminino. Verde, invariável. Azuladas, concordando com ondas. Ok? Espero que tenham aprendido. Qualquer coisa, nos procurem. Até a próxima.